Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Lula deve indicar Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações. Risco de alagamento. Grande Ilha tem 45 áreas sinalizadas. Estupro de vulnerável. Professor de handebol é preso no interior do estado. UFMA lança o primeiro doutorado em Direito do Maranhão. E na economia, Wagner Matos fala sobre a turbulência causada por Trump nas bolsas mundiais. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Campeonato Maranhense. Canário vence o Papão. Mac e Pinheiro ficam apenas no empate. Atletas do Fórum Jaracati conquistam 5 medalhas em Campeonato Nacional de Judô. E lesão tira Sassá das próximas partidas do Sampaio Basquete. No Rádio Opinião, a tese de doutorado, Quebradeiras de Coco Babaçu, Saberes e Fazeres de Mulheres Quilombolas, com a pesquisadora Kelly Almeida de Oliveira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto, bom dia ouvintes que acompanham a gente aqui na programação do Jornal Rádio Universidade. É isso aí, nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, Mayra, dia da engenharia. Dia do engenheiro. Dia da engenharia militar. Também dia do engenheiro metalurgista. Dia Mundial da Homeopatia. Aniversário das cidades maranhenses de Colinas, com 154 anos. E Parnarama, completando 75 anos. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas, 20 minutos. Você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos começando, Mayra Nogueira, portanto, com a manchete de O Imparcial. E você confere com a gente aqui a live do Jornal Rádio Universidade no YouTube, Universidade FM 106, ou então diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Cadê o dia 10 de abril aqui de O Imparcial, Mayra Nogueira? Vamos ficar devendo O Imparcial, tá? Vamos logo, então, para o Jornal Pequeno. Jornal Pequeno tem, tá aqui, não é isso? Isso. 7 horas, 21 minutos. Na manchete do Jornal Pequeno, o governo entrega obras nas áreas da educação, esporte e lazer para a população de Caxias. Lula aprova nome de Pedro Lucas, mas posse depende de alinhamento presencial. E Terma entrega título de domínio coletivo à comunidade quilombola em Icatu. Proposta de fim da reeleição no Executivo levanta polêmica no Senado. E Porto de Itaqui registra o melhor mês de março da história em movimentação de cargas. É isso aí. Se o Imparcial atualizar a página, a gente traz, tá? 7 horas, 22 minutos agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas, 22 minutos. Agora a gente começa as informações do trânsito com o Waze.com aqui, trazendo o mapinha com a movimentação, né? As primeiras movimentações do dia em termos de trânsito. Se você quiser participar, é só mandar um WhatsApp para a gente no 99217-2647, 99217-2647, por aqui pelo Waze. A gente já confere, né? Uma das principais avenidas, Avenida Jerônimo de Albuquerque, segue aí bastante demandada, né? A partir do Coafuma até próximo ali do antigo retorno da Forquilha, para a entrada de Ribamar, né? A estrada de Ribamar, melhor dizendo, o trânsito segue bastante demandado ali na estrada da Maioba, tá?
o trânsito também vai complicado, e na estrada de Ribamar, mais adentro, né, depois do Jardim da Paz, o trânsito no sentido Maiobão segue bastante demandado também. Mesma coisa aqui no Anil, né, ali na Avenida Casimiro Júnior, ali perto do Antigo Lítero, entre o Antigo Lítero e o Instituto Divina Pastora, né, no cruzamento ali com a Santos Dumont, o trânsito segue bastante demandado também. E na Avenida São Marçal, no João Paulo, o trânsito também bastante demandado. Aqui na Avenida dos Portugueses, na entrada da área Itaquibacanga, na barragem, o trânsito começa a pegar, tá? Tá uma linhazinha aqui amarela, vermelha indica que o trânsito está mais constante, mais intenso, né? A partir daqui do Mateus, da área Itaquibacanga, adentrando a área Itaquibacanga, Avenida dos Portugueses, nos dois sentidos, tá? Borges já está por aí, Mayra? Sim, Borges já está no ponto aqui. Bom dia. No ponto, Borges. Bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia, você sintonizado, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, informações da Avenida São Luís, Rei de França, no trecho que fica próximo a um shopping, também uma academia, região de condomínios ali no Turu, no acesso à Coab, trânsito normal, dentro da normalidade para o horário, nessa altura da via, quando se registra aí, registrando fluxo intenso nos dois sentidos, bastante carregado, mas apesar disso, o trânsito segue fluindo nesse trecho, nessa altura da Avenida São Luís, Rei de França, ali região Turu, próximo ao acesso da Coab, também região ali onde tem condomínios, academia, shopping. Por hora, então, Alberto, Mayra, essas as informações referentes a esse trecho da Avenida São Luís, Rei de França. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h25 agora. Notícias da cidade. Borges, Mayra, trazendo Borges, não é isso? Para trazer as informações, começando logo pela indicação de Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações. Parece que o martelo, né, já foi batido e é só uma questão burocrática agora, presencial, né, para que ele assuma o Ministério das Comunicações no lugar de Juscelino. Não é isso, Borges? Adalberto, houve uma sinalização nesse sentido no dia de ontem do presidente Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi durante a tarde dessa quarta-feira, quando o presidente Lula conversou com jornalistas, isso após participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, encontro que acontece em Tegucigalpa, capital de Honduras. Ele então sinalizou que deve nomear o deputado federal maranhense, o Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil. Pedro Lucas, que é o atual líder do partido na Câmara dos Deputados. O presidente Lula disse que essa discussão ela vai ser feita com a União Brasil e a indicação de um nome para a vaga de ministro das Comunicações. Vaga aberta, a gente lembra aqui, após a saída de Juscelino Filho, ele deixou o cargo de ministro das Comunicações, fato que se deu após o ex-ministro pedir desligamento do cargo na terça-feira, dia 8 agora, que aconteceu após ter sido denunciado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, denúncias por supostos desvios em emendas parlamentares quando era deputado federal. O ex-ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, do União Brasil, ele então reassumiu no dia de ontem, nessa quarta-feira, o mandato de deputado federal. A volta dele à Câmara, inclusive, foi publicada no site da Casa. O presidente Lula, ele comentou a saída de Juscelino Filho do cargo de ministro das Comunicações, disse que desde o seu primeiro mandato, todas as pessoas têm o direito de se defender e provar sua inocência. Disse ainda que é uma política saudável que Juscelino tenha que se afastado do governo, isso para poder provar sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. Palavras aí do presidente Lula, que deve retornar no dia de hoje ao Brasil. Mayra, Adalberto. Vamos seguindo o rito, Borges, né? Do jeito que deve ser, né? Enfim, chegou a essa questão aí dessa indicação, dessa denúncia, né? Enfim, e deve ser feito dessa forma mesmo, né? Saiu do cargo para se defender, enfim, assumindo outro, coincidentemente ou não, outro maranhense no lugar
de um maranhense, né, do Juscelino, e do mesmo partido, enfim, a liderança ali do partido na Câmara, né, enfim, levando aí Pedro Lucas Fernandes para esse cargo, muito provavelmente, né, praticamente já está ministro, né, falta só uma questão aí burocrática, como você bem mencionou. 7h28, e vamos acompanhar, claro, tá? Mara Nogueira. Borges, risco de alagamento, Grande Ilha tem 45 áreas sinalizadas. Mais detalhes sobre esse assunto aí para a gente. Mayra, indicação feita pela Defesa Civil Estadual, a ação que identificou 45 áreas com potencial risco de alagamento. Esse mapeamento ele resultou em colocação de placas de alerta nesses trechos. As áreas agora estão sinalizadas. Essa sinalização que busca aumentar a segurança da população com atenção aos períodos de chuvas intensas, também prevenir acidentes. Essas placas elas estão distribuídas em áreas dos 4 municípios que formam a Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Aqui na capital, que é em São Luís, foram instaladas 12 placas. Dentre esses pontos que estão instaladas essas placas, as áreas do Mercado Central e também um trecho da estrada de Ribamar, em Passo do Lumiar. 15 placas de alerta foram instaladas. Já na cidade de Raposa, 16 placas indicam os locais de riscos para alagamento, e em São José de Ribamar são 2 placas sinalizando para os riscos relacionados aí a alagamento. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges, acompanhando, né? Acompanhando isso. Parece que deu um certo tempo, assim, né? A gente está começando a ver que as chuvas estão começando, eu acho, né? A diminuir. O calor está aumentando, não é isso, Mara Nogueira? Eu tenho notado isso, né? Já começando um calor. Há uma variação no nosso clima. Uma variação, é verdade. 7h30. Eu acho que dá tempo, Borges, para a gente trazer informação também, né? Sobre estupro de vulnerável. Um professor de handball foi preso no interior do estado. Mais detalhes? Adalberto, prisão acontecida na tarde dessa quarta-feira na cidade de Santa Inês, que fica a cerca de 250 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Durante a ação, policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, o que resultou então na prisão do professor de handball, o Joaquim Ribeiro de Maria Júnior, de 54 anos. Ele é suspeito pelo crime de estupro de vulnerável naquele município. As vítimas eram alunas dele. Relatos repassados pela polícia, o delegado Alisson Guimarães, ele acompanha o caso, informou que a denúncia à polícia ela foi feita por adolescentes de uma escola do município. Após as denúncias, as investigações então foram iniciadas e acabou constatando aí a ocorrência dos abusos sexuais caracterizados como estupros de vulneráveis. Crime que vinha sendo cometido nos últimos anos contra estudantes de várias unidades de ensino da região. E em meio à prática criminosa, o professor ele fazia uma série de promessas para as vítimas. Dentre essas promessas, as relacionadas a questões financeiras. Esse suspeito professor, ele possui uma associação esportiva. Nesse espaço também praticava crimes contra essas alunas dessa associação pertencente ao professor, eram chamadas para a residência dele e nos fundos havia um quarto onde eram praticados esses atos libidinosos. As vítimas, elas eram menores de 14 anos, por isso então é considerado estupro de vulnerável, e existe ainda a possibilidade de que diversas outras alunas também tenham sido vítimas desse professor. E durante a prisão do suspeito, a polícia informou que foram apreendidos vários elementos, entre eles celulares e equipamentos eletrônicos, esses equipamentos que devem contribuir para que o caso seja elucidado. Adalberto, Mayra. Que coisa triste, viu? Que coisa triste. A gente sabe que processo judicial e coisas do tipo, né? Devem ser obedecidos, claro, só que quando uma investigação, enfim, a polícia chega a detalhes assim, é porque a coisa provavelmente, né, deve ter acontecido mesmo, enfim. Mas que se defenda, né,
E se tiver, claro, faltado aí com alguma questão, e no caso um crime, né, que pague por esse crime, tá? É lamentável. Pessoa que era para estar ali na educação, né, no esporte, abusando, né, de adolescente. Triste isso. 7h33. Borges, obrigado pelas informações aqui no primeiro bloco, tá? Olha só, nosso ouvinte aqui da Rádio Universidade, o Johnny Ribeiro, mandou mensagem aqui, Borges, inclusive, falando sobre uma vítima fatal, tá? Um acidente na General Arthur Carvalho, altura do posto próximo à padaria Bacute, trânsito parado, IML está no local, tá? E teve vítima lá, né? Acidente de trânsito. Muito obrigado, Johnny Ribeiro, né? Participou aqui através do WhatsApp, muito obrigado. Olha, no segundo bloco a gente vai trazer, entre outras informações, aqui no jornal Rádio Universidade, a Universidade Federal do Maranhão, né? Lançando aí o primeiro doutorado em Direito do Maranhão, pioneirismo da UFMA. E tem Economia com Wagner Matos, que fala sobre a turbulência causada por Trump nas bolsas mundiais. Olha, tem concursos e oportunidades. Esporte traz Campeonato Maranhense, Canário vence o Papão, Mac e Pinheiro ficam no empate. Atletas do Fórum Jaracati conquistam 5 medalhas em Campeonato Nacional de Judô. Lesão tira Sassá das próximas partidas do Sampaio Basquete. No Rádio Opinião, a gente tem uma entrevista sobre a tese de doutorado Quebradeiras de Coco Babaçu, Saberes e Fazeres de Mulheres Quilombolas. A gente vai conversar com a pesquisadora Kelly Almeida de Oliveira. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Não sai daí. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. As gestantes têm um calendário de vacinação específico. E você sabe quais as vacinas que a gestante deve tomar? Bom, começa pela vacina DTPA, que previne contra difteria, tétano e coqueluche. Vacinação contra hepatite B, vacina contra influenza e vacina contra Covid-19. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com CNES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. O Café Freudiano apresenta Um Defeito de Cor, Racismo à Luz da Psicanálise. Nesta edição, o escritor e psicanalista William Amorim recebe a psicanalista mestra em psicologia Anícia Everton, com participação da atriz Lúcia Gatto, Berê Oliveira e a estilista Yara Lima. Momento musical com a cantora Pamela Maranhão. Café Freudiano, dia 12, sábado, às 10 da manhã, no Teatro Sesc Napoleão Everton, Renascença, com retirada de ingressos às 9h30. Entrada, 1 quilo de alimento. Participe!
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, dos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história, isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Informações do trânsito. 7 horas, 39 minutos agora, vamos direto para as informações do trânsito, não é isso, Borges? Falando sobre o acidente. Oi, Borges, pode falar. Maíra, Adalberto, a gente volta dando informações do trânsito referente àquele acidente que você citou ainda no primeiro bloco, acidente na General Arthur Carvalho com vítima fatal, acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus de uma empresa privada. O motociclista, ele acabou aí colidindo com esse ônibus e ele foi identificado como João Vitor Diniz, de 30 anos de idade, natural de Cururupu. Por conta dessa situação, o trânsito naquela região foi interrompido nos dois sentidos, corpo ao chão. O ICRIM está no local, chegou no local, que é o Instituto de Criminalística, chegou para realizar a perícia. A Polícia Militar também acompanhando essa situação. De acordo com informações, ele foi fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com esse ônibus dessa empresa privada. Portanto, então, essas as informações referentes a esse acidente registrado há pouco na Avenida General Arthur Carvalho, com vítima fatal, esse motociclista que acabou se chocando contra um ônibus. Adalberto, Mayra. Lamentável, né? Obrigado, Borges, pelas informações. 7 horas, 40 minutos agora. Para finalizar, Borges, a Universidade Federal do Maranhão, né, está saindo na frente e lança aí o primeiro doutorado em Direito do Estado do Maranhão, né? Adalberto, iniciativa de forma pioneira da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, por meio do seu programa de pós-graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade, lançamento do curso de doutorado em Direito durante a sessão solene, curso que é o primeiro doutorado do Estado nessa área. Durante a solenidade foram apresentados os docentes e também os discentes do curso. As aulas, em relação às aulas, elas estão previstas, devem iniciar ainda este mês de abril, a partir do dia 22, com uma turma composta por 8 doutorandos. O curso, ele tem duração de 48 meses, vai ser ministrado nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. O programa de pós-graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade, da UFMA, está instalado à Rua do Sol, centro de São Luís. Nesse espaço funcionou a primeira faculdade de Direito aqui da capital, aqui de São Luís, isso em 1918. Portanto, então, pioneirismo da Universidade Federal do Maranhão, lançando o primeiro doutorado em Direito aqui no estado do Maranhão. Outras informações podem ser acompanhadas, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações e parabéns à Universidade Federal do Maranhão. Mayra, aproveitando aqui o momento para trazer o alô para Mari Silva Mourão, também Ronaldo Teixeira, as filhas Sofia, Maria Helena, Adriana, Fábio de Nazaré, Jonathan Ferreira, muito obrigado pela presença de vocês aqui no YouTube, na live do Jornal Rádio Universidade. Quem está por aí, Mayra, no WhatsApp?
Pois é, sintonizando por aqui, nos acompanhando, tem o Ivan Espósito, sempre assíduo, o professor Euclides também, nosso ex-diretor, Eudênis, o Miguel e também ainda o Marco estão no Bairrilinha, no São Francisco, tem também Gibson Moura, professor Ribeiro, o Renato Gomes, também com a Luzia, estão aí em Passo do Lumiar, e a Socorro Brito, também em Passo do Lumiar, Rosângela Moreira, aí na Coab, bom dia. Maravilha. 7h43, agora tem tempo, Mayra. Previsão do tempo Itágua de Maré. Faltando 17 minutos para as 8, tempo em São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade está 91%. Temperatura está a 24 graus, a média, a mínima 23 e a máxima 27 graus. Informações do Clima Tempo. Vamos aqui à Tábua de Maré, nesta quinta-feira, dia 10 de abril. A pré-amar primeira aconteceu às 5h34 da manhã, com 5,4 metros. A segunda será às 5h55 da tarde, com 5,6 metros. Baixa-mar, temos aqui só a primeira às 11h40 da manhã, com 1 metro, tá? A segunda deve ser por volta de meio-dia, aliás, de meia-noite, né? Provavelmente também com 1 metro. Notícias do Brasil. 7h44, Mayra Nogueira, vamos aqui ao noticiário nacional, trazendo as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com com Folha de São Paulo. Trump suspende taxas acima de 10% a países, mas eleva a da China a 125%. Recuo leva à disparada das bolsas americanas, o que o presidente chamou de maior dia da história financeira. É isso aí. O que tem na manchete do Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo, Trump sente peso da crise que criou e adia tarifaço. Taxa da China sobe. Anúncio da trégua à tarde causou reviravolta no mercado. Bolsas subiram e dólar caiu. Ainda, número de alunos no ensino médio técnico cresce metade do previsto. Projeto para conter supersalários amplia despesas em 3,4 bilhões. É isso aí. Para finalizar, tem destaques de O Globo na manchete: freio forçado. Trump recua no tarifaço global e sobe taxas para a China, mas baixa o tom. Pressionado por venda maciça de títulos do Tesouro, presidente suspende o pacote tarifário e bolsas sobem em meio a morde-a-sopra na guerra com chineses. 7h45 agora. Cotação do dólar e do euro. 7h46 agora. Vamos aqui à cotação do dólar nesta quinta-feira, dia 10. O dólar teve alta de 1,52%, está cotado a R$ 6,00. O euro, a alta foi de 1,94%, cotado aí a R$ 6,57. Para falar sobre essas turbulências causadas aí por Donald Trump, a gente recebe agora Wagner Matos. Wagner, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa teve forte alta de 3,12%. Ficou nos 127.796 pontos. O movimento aconteceu após o presidente dos Estados Unidos reduzir temporariamente as tarifas comerciais a vários países, com exceção da China. A suspensão das tarifas direcionadas a outros países por 90 dias é para dar tempo ao governo americano de negociar com os países que têm buscado reduzi-las. Uma tarifa geral de 10% sobre quase todas as importações dos Estados Unidos permanecerá em vigor. O ministro da Fazenda classificou como uma anomalia o atual nível dos juros reais no Brasil, que hoje as projeções estão em torno de 8,8% ao ano. O ministro complementa a fala e disse que um patamar elevado compromete o esforço fiscal e trava o crescimento da economia.
reforçou o compromisso da equipe econômica em cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2025, mesmo com a margem de tolerância de 0,25% do produto interno bruto. Para 2026, o objetivo é alcançar o superávit de 0,25% do PIB, também com uma margem de 0,25 ponto percentual. Na agenda econômica, teremos o IPCA, que é a inflação oficial do país, índice de atividade econômica do Banco Central e dados do setor de serviço. Um bom dia a todos e até mais. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Mandando um alô também aqui para a Heloísa Helena da Silva, direto de Caxias, Maranhão, e Nilson Ferreira também, né? De Caxias. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na live do Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, a gente vai agora para o esporte, tá? Trazendo aqui informações do esporte e a gente começa falando sobre o Campeonato Maranhense. Canário venceu o Papão, MAC e Pinheiro ficaram apenas no empate. Em partida entre IAP e Moto no Castelão, foi decidida aí no segundo tempo, terminando em 2-0 na noite de ontem. O Canário subiu para a terceira posição no G4 do estadual, né? Somando 20 pontos. Já o Moto segue em quinto, com 17. O primeiro tempo foi marcado por chances perdidas pelas duas equipes e pela expulsão do rubro-negro, o Adson. Com um jogador a mais, o Canário voltou mais ofensivo. Na segunda etapa, marcando o primeiro gol aos 17 minutos com Jojo e aos 30 com Yuri. Já o confronto MAC Búfalo da Baixada terminou aí em 1-1 no Miozinho Santos. Bode somou 19 e caiu para o quarto lugar, enquanto Pinheiro somou 16 e permanece na sexta posição. Na luta pela conquista da liderança no campeonato, o MAC investiu contra o Pinheiro, mas só conseguiu abrir o placar aos 18 minutos do segundo tempo com Breno Alain. E o Pinheiro, decidido a fugir do rebaixamento, empatou aos 23 com Kleber Pereira. É isso aí. Moto, MAC, Pinheiro e IAP somam, aliás, voltam, né, a campo em duelos que acontecem a partir de sábado. Atletas do Fórum Jaracati conquistam 5 medalhas em Campeonato Nacional de Judô. 5 atletas maranhenses foram destaque no Campeonato Brasileiro Regional 1, disputado nos dias 29 e 30 de março em Manaus, capital do Amazonas. Conquistaram uma medalha de ouro, uma de prata e 3 de bronze. Eles são frutos do talento e também do trabalho realizado pelo Fórum Jaracati, um projeto que oferta atividades educativas e esportivas como judô para crianças e adolescentes lá no bairro Jaracati e áreas adjacentes. A Maria Luísa Birino conquistou a medalha de ouro, competindo na categoria júnior com mais de 78 quilos. Jardiene Correia Sá faturou a prata na disputa da categoria júnior, com menos de 78 quilos. Stephanie Azevedo Correia, Davi Lucas Lima e Luiz Gustavo Caxias ganharam medalha de bronze. É isso aí. O projeto conta com o apoio da Equatorial Maranhão e do Governo do Estado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Os resultados consolidam essa iniciativa como uma referência no judô maranhense. O Sampaio Basquete vai ficar sem a ala pivô Sassá nesta temporada, devido à lesão. A informação foi confirmada pelo presidente do Sampaio Basquete, Murilo Dias. A jogadora sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles do tornozelo, que precisa ser operado. Com dificuldades para colocar o pé no chão, Sassá já desembarcou na capital, onde terá acompanhamento médico. É isso aí. O prazo de recuperação só pode ser definido após realização de exames. E o Sampaio Basquete aguarda aí as orientações médicas para decidir se vai contratar outro nome para substituir a jogadora. O Tubarão volta às quadras contra o Corinthians no domingo às 11 da manhã e contra o SESI na próxima quinta-feira, dia 17. As partidas acontecem no ginásio Castelinho. É isso aí. Sassá vai fazer falta, mas tem muitas atletas aí no Sampaio Basquete. Com certeza vamos ter esse time, claro, para manter esse 100% de aproveitamento e quem sabe aí tirar mais um campeonato, aí, mais uma LBF. Adalberto, lembrando que se você quiser, você ouvinte, quiser mais informações sobre o esporte, é só ficar ligado a partir de meio-dia até 1, de segunda a sexta, de meio-dia a 1, né? Tem apito inicial com o Gil Porto e também ainda Socorro Arouche. É isso aí. E no sábado,
Vai lá. Às 11 da manhã, apito inicial, aqui com Maísa Pestana e também Heraldo Moreira. É o esporte na Rádio Universidade. A redação aqui é de Joelma Baldez. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre uma tese de doutorado intitulada Quebradeiras de Coco Babaçu, Saberes e Fazeres de Mulheres Quilombolas. A gente conversa agora, portanto, com a pesquisadora Kelly Almeida de Oliveira. Kelly, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui nesse momento pelas redes sociais. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Satisfação de recebê-la, né? Não só você, como também alguns ouvintes, né? Internautas, como o Nilson Ferreira, que está falando de Caxias, a Maria da Conceição Souza, de Imperatriz. Olha, tem uma representação claro, né? A gente está falando, né, de um componente, digamos assim, da nossa cultura, né? Pode-se dizer, que são as quebradeiras de coco, esses saberes, esses fazeres, né? E eu queria perguntar para você, para começar, né, como foi justamente esse contato, né, com essas figuras, né, que são extremamente sensíveis e, ao mesmo tempo, tão necessárias para essa cultura, né, cultura do coco babaçu, que é extremamente rica, né, e traz um destaque para a gente, né, no Maranhão, em níveis até internacionais, desse produto que é muito rico. Exatamente. Bom, o nosso contato inicial foi através de um projeto de extensão, né, financiado pela FAPEMA, em colaboração com a Secretaria Municipal de Aldeias Altas e a Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó, né, onde nós fomos, então, desenvolver um projeto de alfabetização com mulheres quilombolas, e lá nós nos encontramos, né, com as quebradeiras de coco, né, que é a comunidade Laranjeiras, que fica na zona rural de Aldeias Altas, né, ali na zona limítrofe com Codó, e nós fomos, então, a partir das experiências, né, juntamente com os nossos estudantes aqui do curso de Pedagogia de Codó, né, nós fomos, então, conhecendo um pouco do cotidiano, da rotina, daquilo que elas faziam, né, no seu dia a dia, e aí nós trouxemos isso para o contexto de sala de aula, né, então, por exemplo, nós tivemos a farinhada, que é o processo, né, de produção da farinha de mandioca, nós tivemos a matança do boi, né, e a produção do azeite de coco babaçu, né, então nós fomos ali descobrindo uma série de conexões, né, entre a matemática escolar e a matemática, né, desenvolvida pelas quebradeiras de coco babaçu, né, através da produção do azeite, da produção do carvão, né, e de todas as outras suas práticas socioculturais, né, e através do projeto de extensão nós conseguimos, então, um ingresso, né, no doutorado através do projeto de pesquisa. Então nós continuamos a pesquisa por meio do doutorado, né, que foi realizado pela REAMEC, né, que é a Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, que é uma rede que congrega ali 3 instituições da Amazônia Legal, né, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Amazonas. Né? E aí nós tivemos, então, essa oportunidade de poder aprofundar um pouco mais a nossa pesquisa, né, sobre os saberes e os fazeres das quebradeiras de coco babaçu. Né? Que bom, que bacana, né? Kelly, a gente sabe que tem uma riqueza gigantesca, né? Enfim, como já você deixa bem claro, né? Nessa pesquisa, mas a gente sabe que nem tudo são glórias, né? Dentro da atividade, né, para essas mulheres, né, e antes de qualquer coisa são mulheres, né, que acima de tudo tem uma série de coisas relacionadas a preconceitos, enfim, machismo e uma série de coisas, e também, né,
uma liderança familiar, né? Algumas dessas mulheres aí, elas são arrimo de família também, né? Enfim, o que você identificou, né, que pode trazer, que você pode trazer, melhor dizendo, sobre questões mais sensíveis, né? E nesses aspectos, enfim, que pegam a parte negativa da atividade. Negativa no sentido de dificuldades, de obstáculos, né, que são vários, para que essas atividades elas permaneçam, né, que deem ali uma satisfação também de rentabilidade para o sustento, né, dessas famílias. Isso, né? Então, obrigada, né, por essa pergunta, e eu já aproveito para saudar todas as quebradeiras de coco, né, que porventura estejam nos acompanhando aqui. Quero saudar a todas, né, e em nome delas dizer o quanto é importante, o quanto foi importante e é importante essa pesquisa, tanto para mim quanto para o curso de pedagogia, o qual estou inserido, né, como para a sociedade codoense, né, como para o Maranhão de uma forma mais ampla, Brasil e além Brasil, né, porque nós nos deparamos com uma série de dificuldades, né, ser quebradeira de coco hoje, né, é você mais ou menos reconhecer que você é pobre, né, que você tem uma série de dificuldades. Então, uma das frentes de trabalho que nós realizamos é justamente dar visibilidade a esses saberes, a esses fazeres, e dizer que eles são importantes, né, tanto para essas pessoas como para a sociedade de uma forma geral, né. Nós trabalhamos também com a questão da preservação ambiental, porque as quebradeiras de coco, elas são agentes de preservação ambiental, né? Então, quando elas lutam para que as palmeiras permaneçam em pé, para que não se arranque o cancho, né, inteiro, para que você não possa interferir no ciclo reprodutivo da palmeira, né, você está atuando como esse agente de preservação ambiental. Então, uma das primeiras frentes de trabalho e de dificuldade, e que também é um desafio hoje, é a questão territorial, né? É as quebradeiras terem acesso aos seus territórios, né? Tanto pela demarcação de terras, como terras indígenas, terras quilombolas, né? Quanto também acesso aos babaçoais para a preservação desses babaçoais, porque a gente observa um grande avanço, né, do agronegócio no nosso estado. Então, nós temos, por exemplo, ali a região de Balsas, né, do sul do estado, e nós temos vários conflitos fundiários, né, ao longo do Maranhão, né, que a gente pode destacar ali a região do Mearim, né, nós temos também a região de Imperatriz. Então, nós temos vários conflitos fundiários, agrários, né, de terras, de todas as formas. E as quebradeiras, elas se unem a essas lutas também, né, para acesso e conservação dos seus territórios, e também a preservação das palmeiras. Uma outra questão que nós levantamos na pesquisa é a questão do empoderamento feminino, né? Porque esses são saberes e fazeres que são compartilhados entre as gerações. Então, é a avó que ensina a mãe, que ensina a filha, e assim por diante, né? E são saberes que estão inscritos na nossa ancestralidade, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque são saberes originalmente indígenas, né? Daqui do Maranhão. Então, Aldoberto, só a nível de informação, né? Então, para você ter ideia, no século XVII, em 1644, a gente já tinha indígenas, né, produzindo azeite de coco babaçu, né? E essa foi uma das grandes reviravoltas da pesquisa, né? Porque a gente observa que são saberes ali, né, que são amazônidas, né, saberes indígenas que estão sendo compartilhados entre as gerações, né? E a partir do momento da colonização dos povos africanos que foram, né, trazidos para o Brasil e escravizados aqui, nós tivemos esse compartilhamento, né? Então, são saberes multiétnicos, né, que estão ali tanto nas comunidades indígenas, quanto nas comunidades quilombolas, nas comunidades campesinas, né, nos ribeirinhos, né, também as quebradeiras de coco que são urbanas, né, que estão dentro das cidades. Então, assim, é uma grande luta, né, mas nós não podemos nos abster de falar sobre isso, de dizer aquilo que a gente conseguiu encontrar, né, como dado e construir com outras quebradeiras de coco babaçu também dentro da pesquisa, né? Então, a tese foi defendida em 2022, mas até hoje a gente continua, né, dentro dessa luta. Nós acreditamos que nós podemos sim, né,
é trabalhar com esses saberes no campo da educação, e isso é o que nos move, né? Porque são saberes e fazeres que hoje não fazem parte dos currículos, das práticas pedagógicas, né? Das políticas educacionais. Então, essa é a nossa grande frente de trabalho, é trazer esses saberes, esses fazeres, para a gente dialogar dentro da escola, dentro da universidade, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? E desenvolver todo esse trabalho de conscientização também na sociedade de uma forma mais ampla, de dizer que quebradeira de coco você é importante, você sabe muitas coisas importantes e nós precisamos conhecer e aprender com você. É isso aí, é mulher, é mãe também, não é isso? Isso. E a gente sabe que uma pesquisa dessa, professora, pesquisadora, a gente, é claro, né, imagina que há o desdobramento desses dados, né, do que foi conquistado, digamos assim, né, do que foi trazido aí à baila com essa sua pesquisa, o desdobramento disso. Eu queria, para a gente finalizar, saber sobre isso e também sobre a questão cultural, eu digo, mais festiva, digamos assim, né? Porque tem ali, como tem essa mistura, né, indígena com o negro, enfim, tem uma musicalidade por ali, deve ter alguma coisa nesse sentido. Festejos tem, enfim. Sim, nós temos os encontros estaduais e municipais, né? Agora nós vamos ter em junho, nós vamos ter o primeiro congresso internacional e também nacional de questões de currículo, que vai acontecer aqui na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Codó, e nós temos a grata satisfação de ter todas as produções culturais, os artesanatos, as comidas, né, produzidas pelas quebradeiras de coco, né? Então todos esses saberes estarão presentes conosco nesse momento, a gente já estende o convite para vocês, né? Vai ser de 12 a 14 de junho aqui em Codó, né? E a gente vai poder, então, ter esse encontro, né, com toda essa parte cultural também produzida, né? Nós temos as associações espalhadas pelo Maranhão inteiro, cito aqui a Asfoco de Codó, né, que trabalha com esse empoderamento feminino, também com a preservação cultural desses saberes. Então, elas ensinam a fazer o coco, a fazer a esteira, a fazer o abano, né, a fazer docinhos, bolo de coco babaçu, de azeite, né? Então, é uma grande festa sempre que a gente se encontra, né? Então, tem muitas coisas legais, muitas coisas bonitas que a gente precisa falar, visibilizar, trazer para as pesquisas, mostrar para a sociedade, né, a riqueza da cultura das quebradeiras de coco babaçu. Maravilha, olha, a participação aqui no YouTube está muito boa, tá? A Maria Luana, o Nilson Ferreira, Jonathan Ferreira, Heloísa Helena, enfim, a sua entourage tá aqui, viu Kelly? E também, né, teve ouvinte também que mandou mensagem pelo WhatsApp, até sugerindo música de Gerude aqui, falando sobre quebradeiros de coco, não é isso, Mike? Eloy Melônio mandando... Ele é também compositor. Sim. Olha aí essa música. Maravilha. Isso é a prova de que isso aí agrega bastante. Eles fizeram, né? uma música muito interessante que chama-se Quebradeira, com o Gerude e o Eloy Melônio. Maravilha. Pronto, bom, uma música isso maravilhosa. prova que isso está muito inserido na nossa cultura, né? Está cristalizado em nossa cultura, que isso se mantenha, viu, Kelly? E que essa sua pesquisa ela traga aí também mais coisas, enfim, influencie, incentive também, né, outras pesquisadoras e outros pesquisadores a adentrar e trazer cada vez mais, né, a importância das quebradeiras de coco. Bem, eu acabei de conversar aqui, né, conversa muito boa com a Kelly, que é pesquisadora, Kelly Almeida de Oliveira, falou sobre a tese de doutorado dela, que é Quebradeiras de Coco Babaçu, Saberes e Fazeres de Mulher. Tá ouvindo a gente, Kelly? Oi, sim. Tá ouvindo, né? Tem financiamento da FAPEMA, né? Só para a gente finalizar agora sim. Isso, a gente contou com o financiamento da FAPEMA, tanto no projeto de extensão, quanto durante a pesquisa de doutorado, né, quanto os nossos projetos desenvolvidos pós-doutorado também. Então, é uma grande parceira e a gente sempre agradece esse incentivo, esse apoio aqui às nossas ações. Maravilha. Kelly, muito obrigado. A gente espera recebê-la outras vezes aqui na Rádio Universidade para falar das quebradeiras de coco e também sobre essa cultura toda. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigada, bom dia, um grande abraço. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora com Sessão das 8, muita música boa. Hoje, quinta-feira, é dia delas, não é isso, Mayra Nogueira? Sessão delas, no Sessão das 8, só vozes femininas. Olha aí, deu certinho. Convidando para as quebradeiras de coco, né? É. Que bom, que maravilha. Salve, salve as quebradeiras de coco. A gente volta amanhã, portanto, com o Jornal Rádio Universidade, trazendo roteiro cultural, comentário de Paulo Pellegrini no esporte e muito mais informação por aqui, tá? Agora tem Rádio Ciência, em seguida a Sessão das 8 com Mayra Nogueira. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal.